hora extra. A importância de se ter prova da jornada de trabalho do colaborador. Muitas vezes chegam aqui no escritório reclamações trabalhistas para a gente fazer a defesa. E às vezes o próprio empregador ele não tem o controle de jornada do trabalho do seu colaborador. Todo mundo sabe que as empresas, elas com mais de 20 funcionários, ela precisa ter o controle de jornada, ela é obrigada a ter. E quando a empresa não tem mais que 20 empregados, ela não tem essa obrigação de ter a prova documental da jornada de trabalho. Mas eu costumo orientar os meus clientes que eles devem ter essa prova documental, independente do número de colaborador que tem a sua empresa. Por quê? Quando eu tenho anotado a hora que o meu colaborador entrou na empresa e a hora real de que ele saiu, eu já tenho a prova da jornada de trabalho dele. E aí lá na justiça, o ônus da prova, quem deve provar o contrário disso é o próprio empregado, o próprio ex-colaborador. Quando eu não tenho isso e a reclamação trabalhista vem, eu vou descrever lá qual era a jornada de trabalho do colaborador, mas eu não tenho a prova. E aí cabe à empresa provar qual era a jornada de trabalho do colaborador. E muitas vezes a gente não consegue. Às vezes eu não tenho a prova escrita e eu preciso da prova oral. E nem sempre eu tenho uma testemunha que saiba falar com muita precisão, com muita segurança na Justiça do Trabalho, qual era a jornada de trabalho. Às vezes a testemunha fica nervosa, às vezes a testemunha na frente do juiz, ela não consegue descrever qual era a jornada de trabalho. Por isso que é importante que você tenha a prova escrita, porque você já cumpriu com o seu dever de prova e cabe ao reclamante levar as suas testemunhas para provar o contrário. E assim também acontece com o reclamante. Às vezes a testemunha do reclamante não consegue provar o contrário. Entende? Então assim, é muito importante. Faz muita diferença que a sua empresa tenha o controle da jornada de trabalho, seja o controle por meio manual, o próprio colaborador escreve lá a hora que ele entrou, a hora que ele saiu para o almoço, a hora que ele voltou do almoço e a hora que ele saiu da empresa. É muito importante isso. Outra coisa que às vezes as empresas pecam, elas querem compensar as horas para que não tenha que pagar hora extra. E hoje, o artigo 59 da CLT, ele te permite isso. Permite que o colaborador trabalhe até 2 horas a mais depois da 8ª hora diária e que essas 2 horas não vão ser consideradas horas extras por meio de um acordo individual de jornada de trabalho, de compensação de jornada de trabalho. Porém, apesar do artigo 59 trazer lá no seu texto de que este acordo de compensação de horas pode ser tácito. O que é tácito? A gente começa a fazer essa compensação semanal das horas e não pega uma assinatura do seu colaborador, um contrato, um acordo escrito de que se ele fizer um dia a mais que a 8ª hora, ele vai compensar em outro dia aquele tempo que ele trabalhou a mais. Às vezes, tem juiz que não aceita o acordo tácito, apesar da CLT colocar lá no seu texto de que isso é permitido. Então é muito importante que a empresa tenha essa consultoria jurídica para falar, olha, pega lá do seu empregado uma assinatura de que ele está fazendo isso. E muitas vezes a empresa também peca quando ela ultrapassa esse limite permitido pela lei. E aí
já não dá mais para ser compensação semanal de horas. Você tem que entrar no banco de horas, que é diferente. Compensação semanal de horas é uma coisa e banco de horas é outra coisa, diferente. O banco de horas, você precisa fazer um acordo coletivo com seus empregados, com a participação do sindicato. E o banco de horas, ele te permite compensar essas horas em maior tempo. A compensação de jornada de trabalho, você tem que fazer isso preferencialmente dentro daquela semana. E a cada 6 meses, as horas feitas a mais que a 8ª hora, tem que estar compensada. E o banco de horas te permite esticar um pouco mais esse tempo. Então são coisas diferentes. Além disso, o empregador, o que ele precisa? Ele precisa estudar a convenção coletiva da categoria. Porque muitas vezes a convenção traz lá já a permissão da compensação de jornada de trabalho. Ou até mesmo a proibição. Se houver a proibição de jornada semanal de trabalho na convenção coletiva da categoria daquele trabalhador, você não pode fazer a compensação de horas, porque ela está proibida. Hoje, a norma coletiva, a convenção coletiva de trabalho, ela é muito importante. Ela é uma das regras principais que regem essa relação de trabalho entre o colaborador e o empregador. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ficar atentos a essas regras. Nós precisamos ter uma consultoria jurídica para que você possa entender como é que funciona toda essa logística de jornada de trabalho. Não podemos fazer de forma diferente do que fala a lei. Nós temos que nos munir de documentação, provar para a justiça que nós respeitamos as normas, as convenções coletivas de trabalho, porque se a gente não fizer isso, chega lá na justiça, o colaborador leva uma testemunha que resolve falar o que quer e às vezes ele consegue provar o que não é real. E a empresa precisa pagar. A empresa é condenada a pagar isso. Então nós precisamos, nós que eu digo, nós empresários, nós precisamos nos munir de provas a nosso favor. Infelizmente, a gente ainda depende dessa documentação. A gente depende da prova documental. Então é por isso que eu digo aos meus clientes, mesmo que você tenha 5 ou 6 colaboradores, você precisa ter o controle de jornada. Você já tem a prova a seu favor. E depois, se o colaborador resolver entrar com uma reclamação trabalhista contra você, cabe a ele provar o contrário e muitas vezes ele não consegue.